Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, sou estudante do MBA em Pesquisa Operacional. Essa apresentação ela é sobre o módulo de gerenciamento de projeto ágil. Esse vídeo faz parte da apresentação final deste módulo, né? E o meu grupo é formado pela Ana Cláudia, pelo Antônio Sérgio, pelo Henrique Pires. Nós vamos falar um pouquinho sobre um tema relevante para quem está envolvido em gestão de projetos, especialmente hoje na área da saúde, né, no setor de saúde, que é a metodologia Ágil Scrum. Nós vamos compartilhar como é que nós utilizamos a metodologia Ágil Scrum para gerenciar a implementação de um protocolo de infarto agudo do miocárdio no ambiente hospitalar. Nós nos questionamos, né, como é que um protocolo médico, que é uma coisa tão específica, pode ser gerenciado através de uma metodologia como Scrum? E por que que isso é tão importante dentro de uma operadora de saúde? A gente tem como base, na verdade, responder essas perguntas relacionando a flexibilidade da metodologia Scrum, o foco constante na melhoria e a capacidade de adaptação rápida, né, que o Scrum oferece. Então, isso faz com que ele seja de extrema importância neste nosso projeto de implementar esse protocolo de AM. Tá? Eu vou contextualizar um pouquinho do nosso cenário. Nós somos todos profissionais de saúde, somos todos intensivistas e trabalhamos numa operadora de saúde. O contexto do nosso projeto quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, a gente está falando de uma condição de saúde que requer resposta rápida, resposta imediata, né? Cada minuto conta para o paciente e esse protocolo bem implementado, ele pode fazer toda a diferença na vida desse paciente e tanto quanto impactar diretamente no desfecho clínico do paciente, né? E aí, dentro da operadora de saúde, que lida diariamente com um grande volume de casos e precisa garantir, né, a eficiência desse atendimento, a implementação de um protocolo de AM, neste caso, não pode ser deixada de lado. Então, aqui entra a metodologia Scrum, que tem como ideia para nós organizar e gerenciar todo esse processo de uma maneira mais estruturada e adaptável, tá? Nós formamos uma equipe multidisciplinar para constituir, né, este projeto. E aí, dentro da formação da nossa equipe, nós tínhamos o Scrum Master, responsável por facilitar todo o processo e remover qualquer obstáculo que assim tivesse, que neste caso é a Cláudia, o Owner, que definiria todas as prioridades do nosso projeto, alinhando o backlog com as necessidades do hospital e dos pacientes, claro, que neste caso seria o Henrique, e os desenvolvedores, que colocariam a mão na massa, participariam da implementação das funcionalidades do protocolo. Doutor Antônio Sérgio e eu, tá? E aí a gente vê que entende que a formação dessa equipe ela é extremamente importante para colaboração e para comunicação constante, né? O ambiente de saúde que muda tão rapidamente é, precisa de uma equipe bem definida e com papel claro para cada um, e isso é essencial para que as coisas aconteçam de forma ágil e eficiente, né? No nosso caso. Ah, o planejamento do sprint é, ele foi bastante estratégico no nosso caso. Tá? Aqui o objetivo do projeto é implementar o protocolo do IAM no pronto-socorro, abrangendo desde o reconhecimento dos sintomas, o diagnóstico, o tratamento imediato e até o encaminhamento para os cuidados posteriores com esse paciente. E esse protocolo ele deve ser eficiente, eficaz e fácil de utilizar.
por todas as equipes. Isso é uma coisa que para nós é fundamental para o sucesso, tá? Vamos pensar um pouquinho no planejamento do nosso sprint. É, ele foi feito de uma maneira estratégica, porque no ambiente hospitalar a gente não consegue esperar um tempo, programar um sprint com um tempo maior para ver se o processo está funcionando ou não. Então, 2 semanas é o tempo suficiente para a gente desenvolver o projeto, testar, ajustar e mudar o curso, né, se for necessário, sem que seja tarde, tá? O backlog do produto, ele está pautado nas histórias do usuário e nas funcionalidades que eu vou falar a seguir, mas basicamente é uma lista com tudo que precisa ser feito e priorizado de acordo com a urgência, de acordo com a importância de cada item, né? Essa priorização ela foi feita de uma maneira bastante criteriosa também. E aí nós dividimos a priorização em alta prioridade, média e baixa prioridade, né? É, cada subdivisão é formada por alguns componentes, e aí o que que acontece? No ambiente do pronto-socorro, a nossa maior preocupação é que os médicos conseguissem identificar de uma maneira rápida os sintomas do IAM. Então, essa é a mais alta prioridade que a gente tem dentro do planejamento do nosso sprint, tá? E em seguida a gente vai definindo protocolos para o diagnóstico, né? A administração de medicamentos, as médias prioridades é monitorar o paciente pós a- a- o acometimento da doença, encaminhar para os cuidados pós-infarto. A baixa prioridade é o treinamento e a simulação para toda a equipe e analisar os dados, a gente puxar, ter os relatórios e conseguir analisar esses dados, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a história dos usuários e as funcionalidades, que na verdade é a organização do nosso backlog, tá? A lista de prioridades. Então, a identificação rápida dos sintomas, ela acaba se dando através de um checklist de sintomas e de alertas visuais e sonoros para esses sintomas críticos, tá? E a integração do histórico médico. A gente tem acesso direto a esse histórico médico eletrônico. Quando a gente fala de protocolo de diagnóstico, é importante que a gente tenha acesso aos protocolos específicos, né, para esse diagnóstico. A gente também precisa e instituiu a integração do sistema de eletrocardiograma diretamente com esse prontuário eletrônico, para que os médicos tivessem acesso à visualização de resultados de forma imediata, e a recomendação automática de exames complementares. Tá? Já na questão de administração de medicamentos, a gente instituiu nesse processo que, neste protocolo, existe uma lista de medicamentos que são recomendados e as dosagens que elas são baseadas neste protocolo, né? A gente colocou também alertas de interações medicamentosas e contraindicações de alguns medicamentos e o registro automático de todas essas medicações. Tá? O monitoramento contínuo deste paciente, a gente institui uma interface que monitora os sinais vitais deste paciente, então a gente tem fácil acesso a este monitoramento. Os alertas, né, para alterações dos parâmetros de normalidade desses sinais vitais e que a gente consiga analisar posteriormente todos os dados e registros que foram feitos desses sinais vitais. Tá? A evolução do nosso sprint, na verdade, ela, ela foi dividida, né? A gente instituiu o Daily Scrum, as reuniões diárias, né? E instituímos, depois eu vou mostrar à frente como é que foi feita a divisão desse Daily Scrum. As atividades principais, subdivididas entre Scrum Master,
owner e desenvolvedores, e o cronograma detalhado do sprint, tá? Durante as reuniões, falava-se sobre o plano para o dia atual, o, o que aconteceu anteriormente para que pudesse alinhar, né, o que foi o que a gente tinha como base do dia anterior e o dia atual e qualquer obstáculo que pudesse estar no caminho, tá? E essas reuniões, o Daily Scrum, ele permitiu que a gente conseguisse identificar de forma rápida um problema que aconteceu na integração do sistema de eletrocardiograma e aí a gente conseguiu reorientar este processo, resolver este processo, ou reorientar, né, redirecionar este processo para que a gente não tivesse nenhum atraso significativo na implementação do nosso processo. Falando um pouquinho do Daily Scrum, da execução do sprint, desculpa, ah, aqui a gente dividiu o sprint em dia 1, dia 2 a 4, dia 5 e quais as atividades foram realizadas em cada período, manhã e tarde. E aí, em cada dia, uma atividade foi desenvolvida no período da manhã, outra atividade no período da tarde, e assim sucederam-se os dias, tá? É, de uma maneira mais categórica, com relação ao nosso cenário, dia 6 a 9 e dia 10, o 10º dia, é, também vocês podem analisar que cada atividade foi desempenhada conforme a periodização, tá? Mais à frente, o que, que a gente pode falar sobre as estratégias que a gente conseguiu identificar com o sprint. Então a gente teve nas funcionalidades concluídas o checklist de sintomas e alertas, integração do sistema de eletrocardiograma, módulo de administração de medicamentos, monitoramento contínuo do paciente, planejamento de alta e cuidados pós-infarto e a documentação e relatório, que era para nós o que se encaixava em baixa complexidade, né? Em baixa priorização, desculpa, foi feito através de documentação, técnicas de implementação e o relatório do progresso e o feedback coletado. O que, que a gente conseguiu avaliar neste processo, tá? O monitoramento durante o sprint foi feito através do gráfico de Burndown. É uma ferramenta visual, né, que ela é bastante útil para que a gente consiga avaliar o andamento dessas tarefas ao longo do tempo. O gráfico mostrava para a gente dia a dia o que já tinha sido feito, o que ainda restava para ser feito, e ele foi extremamente útil, principalmente quando a gente enfrentou alguns problemas, como no quarto dia, né, que a gente teve um atraso devido a uma dificuldade técnica na integração do sistema de eletrocardiograma. E o gráfico permitiu visualizar esse atraso de forma imediata. E aí que deu chance para a gente conseguir atuar neste processo de forma rápida. Tá? Nós reajustamos as prioridades, relocamos recursos e conseguimos recuperar o tempo nos dias seguintes. Bom, no final desse sprint, nós entregamos todas as funcionalidades principais dentro do prazo. Foi um sucesso, considerando, né, os desafios do problema do sistema de eletro. As funcionalidades, elas atenderam às expectativas e elas também passaram no teste de integração e foram validadas pelo owner. E isso fez com que garantiu que fosse eficaz para a nossa utilização dentro do ambiente hospitalar. Esse gráfico foi extremamente importante para a gente. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a análise desse
Aqui só finalizando, nós tivemos a análise, né? Análise gráfica de burn down. Nós conseguimos identificar o problema que nós tivemos no quarto dia, problema técnico de integração de sistema. Isso atrasou inicialmente o nosso projeto, mas essa identificação fez com que a gente conseguisse relocar os recursos e redirecionar o processo. Então a gente conseguiu atingir o esperado, né? A finalizar as tarefas sem que houvesse entrega, sem que houvesse atraso e que a entrega fosse de forma correta. A conclusão que a gente tirou da construção deste projeto, da implementação do protocolo de AM, através da metodologia Scrum, é que existe uma facilidade de adaptação do processo, né? E que a, a categorização do nosso planejamento permitiu com que a gente conseguisse identificar os problemas de forma rápida, ágil, que a gente conseguisse redirecionar o nosso projeto e que tudo isso fosse feito com muita flexibilidade e de forma adequada, né? Eu acredito também que a gente tem aqui, como a gente colocou pontos a melhorar, a necessidade de
prever, né, os problemas que possam vir a acontecer, principalmente em questões técnicas no nosso cenário. E para o próximo sprint, seria bom que incluíssemos uma fase de planejamento técnico que fosse mais detalhada para que a gente consiga antever esses problemas, né? E reforçar ainda mais a comunicação entre os stakeholders para ter esse alinhamento contínuo, né? O projeto funciona muito bem. A gente tem pontos que podem ser melhorados, né? E, e eu acredito que isso vai surgindo com a implantação de novos projetos e a utilização constante dessa metodologia Scrum. E para encerrar, na verdade, o que, que a gente gostaria de falar? A gente conseguiu entender, ajustar, entender melhor a metodologia Scrum, entender que ela pode ser aplicada de forma eficaz em projetos críticos, principalmente no nosso ambiente de saúde, né? E ela foi muito significativa no desenvolvimento do nosso projeto, e não só pela estrutura, mas pela flexibilidade, pela capacidade de adaptação. E nós ficamos muito felizes, né? A gente vai fazer mais projetos, desenvolver mais projetos que nos leve à excelência com relação ao uso da metodologia ágil. E aí eu queria agradecer ao professor Bezerra, né, pela oportunidade de realizar esse trabalho, agradecer todos os membros da minha equipe, Ana Cláudia, Dr. Antônio, Dr. Henrique, foi fundamental a participação de cada um no desenvolvimento, né, no meu desenvolvimento durante o estudo na MBA. E eu queria agradecer muito a todos eles por compartilhar a experiência e o conhecimento comigo. E eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado um pouco mais claro a utilização dessa metodologia dentro do nosso ambiente de saúde. Tá bem? Muito obrigado a todos, obrigado a vocês que assistiram e prestigiaram esse vídeo. E até a próxima.